Boa tarde, então. Começamos, então, a aula de hoje. Nossa disciplina, ela se chama Planejamento e Gerência de Projetos de Software. Bom, qual que é o conteúdo dessa apresentação de hoje? Vou falar sobre um pouquinho da minha carreira profissional, das minhas qualificações e dos meus princípios. Ah, mas eu já vi isso em outra disciplina. Eu sei. Dessa forma, então, sabendo que vocês já viram isso em outra disciplina, eu vou tentar fazer isso bem mais rapidamente, tá? Depois, o que interessa, a disciplina, os objetivos da disciplina, bibliografia e cronograma, finalizando as referências e ferramentas que eu utilizei para montar esse material. Meu nome é Marco Maciel, eu estou no Instituto Federal há mais de uma década, há muito tempo, desde antes do Instituto se chamar Instituto, se chamava Cefet Uberaba, tá? E até o ano passado eu trabalhava em funções administrativas, pró-reitor, coordenador, diretor, assessor e coisas do gênero. Fiquei mais de uma década fora da sala de aula, ocupando cargos administrativos. E agora, eu voltei para a sala de aula no ano passado. A minha carreira profissional começou lá na década de 80, como professor de cursinho, digitador. Na década de 90, logo depois que eu formei, eu entrei como programador trainee da Codiub. Logo em seguida, eu virei analista de sistemas. Também fui coordenador do curso técnico de informática na prefeitura, lá na Escola Santa Maria. Fui professor universitário na Uniub e abri a Valim Software, lá na década de 90. E a Valim Software foi uma empresa minha e da minha ex-esposa durante 14 anos. Depois nós vendemos para os nossos funcionários mais antigos, que quando a gente vendeu, eles, na verdade, já tinham sido transformados em sócios há muito tempo. Na década de 00, eu trabalhei na FASU durante 6 anos, coordenando o sistema de informação, licenciatura em computação, educação à distância, avaliação institucional. Mas lá para 2005, 2006, eu prestei o concurso para o Cefet e em 2007, eu fui convidado para ser diretor-geral do IFTM Campus Ituiutaba. Foi quando eu larguei a parte de professor e ocupei um monte de cargo administrativo, tanto no IFTM quanto no Instituto Federal de Brasília, que eu passei 2 anos lá, na década passada. E aí chega a década atual, onde eu, desde o ano passado, sou aluno de doutorado, aluno de licenciatura e, mais importante, líder de um bando de calopsitas que eu tenho aqui em casa. As minhas qualificações: formei em processamento de dados, que na época, lá na década de 90, era o ADS de hoje, tá? A nomenclatura ADS não existia, então a gente chamava de processamento de dados. Eu tenho especialização em análise de sistemas, desenvolvimento Java, educação à distância, administração pública, mestrado em ciência da informação, doutorado em educação e licenciatura em educação tecnológica, sendo que esses 2 últimos eu estou terminando. Devo terminar agora, esse ano ainda. Os meus princípios como professor, então vamos lá. Primeiro, dúvidas não podem esperar. Se é para você me interrompe a qualquer momento, certo? Não é problema nenhum me interromper. Toda pergunta é importante, são elas que fazem aprender, e mais do que isso, hoje em dia a gente tem toda a informação disponível na nossa mão. E isso criou um costume muito ruim das pessoas acharem que perguntar é meio vergonhoso. Gente, perguntar é um ato de nobreza, tá? A coisa mais importante que a gente tem como ser humano é a capacidade de questionar as coisas, tá? Ou seja, perguntar é intrínseco à nossa natureza humana. E mais que isso, nenhuma pergunta pode ficar sem resposta. Vocês já tiveram algum professor que se recusou a responder para vocês alguma pergunta? Eu já tive. E não faz muito tempo, não. Faz pouco tempo eu passei vergonha pelo professor e raiva porque eu sei que ele está errado. Um professor também pode dizer não sei. Quer dizer, você pode não ter a resposta, você pode falar que não sei, que você vai pesquisar, depois você traz a informação. Isso é perfeitamente aceitável. E 2 regrinhas básicas do nosso dia a dia. Todo resultado de avaliação pode ser questionado até o último dia de aula. Tá? Não existe
essa história de, eu já dei vista de prova, já fechou o mês, eu já lancei no sistema. Não tem isso. Até o último dia de aula você pode vir e conversar comigo a respeito de nota. Todas as notas, desde a primeira semana. O resultado das avaliações deve ser entregue sempre antes da próxima aula. Por quê? Porque cada avaliação é uma atividade que indica se você está indo no caminho correto, se você está entendendo as informações que estão sendo passadas. Então, toda semana, a avaliação te dá um feedback, a nota te dá um feedback mostrando se você está indo bem, se você não está indo bem. Se eu deixar para corrigir tudo que vocês fizeram no semestre, na última semana de aula, vocês perdem esse feedback. Não é justo com vocês e não é certo. A metodologia vai ser completamente furada se eu fizer isso. Então, terminei de falar sobre mim, agora vamos falar sobre a disciplina. Nossa disciplina se chama Planejamento e Gerência de Projeto de Softwares. O que nós vamos ver aqui é conceitos de gerenciamento de projetos de software, técnicas de gerenciamento em equipes, integração, conflitos, modificação, liderança, quebra de barreiras, gerência de talentos, modelos de previsão de custo e duração, também vamos ver aqui, vou ter uma aula só sobre isso, técnicas de decisão e análise de riscos, também vou ter uma aula sobre isso, algumas aulas sobre planejamento, que é um assunto muito importante, estudos de viabilidade, organização de projeto, acompanhamento, controle de projetos. Isso aí é o básico que está na ementa do curso, lá do projeto pedagógico do curso. Mas o nosso conteúdo não se limita a isso. Nós vamos ter como livro-texto uma coisa chamada PMBOK, que é uma metodologia, como é que eu vou dizer, consagrada no mundo inteiro e já há alguns anos. Tá? Vou explicar em detalhes o que é o PMBOK nas próximas aulas. Nós teremos 60 horas de aula que correspondem a 80 aulas. Os objetivos da nossa disciplina são esses que estão aí. Coordenar equipes de desenvolvimento de software, gerenciar talentos, apaziguar conflitos, amenizar as pressões externas sobre a equipe, conhecer metodologias de desenvolvimento em equipe, direcionar, motivar e ajudar a equipe através de poder de decisão e da influência que detém no sentido de solucionar problemas e minimizar barreiras do projeto. Vocês estão percebendo que a ideia aqui é formar um gerente, tá? Essa disciplina é uma disciplina para ensinar vocês a serem gerentes, a serem chefes de equipe. Permitir aos alunos a obtenção de conhecimentos introdutórios ao gerenciamento de projetos, tendo como foco o PMBOK, que é o que tinha falado anteriormente. E, finalmente, proporcionar o desenvolvimento da capacidade de realização de atividades práticas de concepção, planejamento, execução, controle e encerramento de projetos. O objetivo dessa disciplina é que vocês saiam daqui tendo todo o conhecimento necessário para trabalharem como gerentes de equipe de desenvolvimento. A nossa bibliografia, aqui no canto de cá, à esquerda, nós temos o Guia PMBOK. Esse eu vou passar para vocês em PDF, eu tenho ele completo em PDF, são cerca de 800 páginas. É um PDF muito completo. Mas vocês não vão precisar ler essas 800 páginas, tá? Vão tê-las como referência. Vocês vão ir até elas só quando vocês quiserem aprofundar em algum item específico. As apostilas que eu costumo fazer, elas cobrem o assunto a respeito do PMBOK. Esse outro livro aqui nós temos ele na biblioteca também, Como Tornar o Profissional de Gerenciamento de Projetos. Esse outro de gerência de projetos, ele tem a ver com o PMBOK também. E o livro de engenharia de software do Ian Somerville, que nós também temos lá na nossa biblioteca. Já temos aqui estipulado o cronograma para os nossos próximos 5 meses. Eu estou chamando de livro, né? São apostilas. Só que a apostila é um nome muito grande, eu prefiro chamar de livro, que é mais fácil. Nós teremos 14 pequenos livros, tá? Cada um sobre um assunto. Todas as informações que estarão disponíveis aqui, elas estarão aprofundadas no livro do PMBOK. E aí nós começamos na próxima aula, na segunda-feira, apresentando o que é PMBOK. E lá no livro 14, nós fazemos um resumo final do PMBOK, lá em junho.
Então percebam que a gente vai começar apresentando, depois vai detalhar cada item do que o PMBOK nos traz, para que no final a gente faça um resumo total do que é o PMBOK. E aí, veja, a atividade número 13 é um trabalho final da disciplina, que vale 16 pontos. Esse trabalho final, ele, na verdade, ele vai ser composto dos trabalhos intermediários que vocês vão fazer ao longo do semestre, tá? O trabalho final, na verdade, é só reunir todos esses trabalhos numa coisa coerente, concisa e uma unidade, tá? Ou seja, quando eu for ensinar para vocês sobre integração, vocês vão fazer um trabalho sobre integração que vai compor o trabalho final. Quando eu falar para vocês sobre montagem de cronograma, esse cronograma vai servir para o trabalho final. Quando eu falar para vocês sobre análise de riscos, essa análise de riscos também vai compor o trabalho final e assim por diante, tá? Vocês vão perceber que a gente tem atividades práticas e questionários. A gente sempre vai ter alguns questionários na prática, são questionários pequenininhos, são 4 perguntas cada questionário, e também atividades práticas relativas àquilo que foi visto anteriormente. Nós temos ainda os créditos. Quais são as referências que eu utilizei para fazer esse material? O projeto pedagógico do curso, o nosso calendário para fazer o nosso cronograma e o meu currículo Lattes, de onde eu tirei as informações que eu passei para vocês. E, finalmente, uma mensagem final. Não, ainda tem as ferramentas. Eu gosto de apresentar quais ferramentas que eu utilizo para trabalhar. Todas essas ferramentas que vocês estão vendo são gratuitas, tá? São freeware. E eu utilizo essas ferramentas no meu dia a dia para poder montar as minhas aulas. O Scribus é justamente a ferramenta que eu utilizei para poder montar esse PDF que vocês estão vendo. O Pexels é um site de imagens e vídeos e sons sem problemas de direito autoral, sem copyright, sem problema de copyright, tá? E esses outros aplicativos que eu uso no meu dia a dia. Diga. Só uma perguntinha. Você usa o Blender para quê? Você está usando ele? Tá, aí... Pois eu deixei esse detalhe, eu sempre falo dele, mas eu deixei esse detalhe para depois que eu achei que não era importante. Mas eu vou ter que falar para vocês. Todos esses softwares estão instalados no meu computador, menos o Blender, porque o Blender não roda no meu computador. É o único software que eu não estou usando no momento. Tá? Eu já usei alguns. Então, mas eu usei ele também, né? Mas ele é mais para fazer animação gráfica, né? Mas aí o que acontece? Eu tenho um projeto no futuro de explicar as minhas aulas através de animação. Tá. Então, inclusive eu vou ver se eu consigo fazer a instalação dele no meu notebook. Vou ver se ele roda lá, não fiz isso ainda. Mas porque no momento eu estou focado em fazer o conteúdo em texto. Depois eu provavelmente vou usar o Audacity para fazer o conteúdo em áudio. Tem algum aluno chegando. E depois eu vou utilizar o Kdenlive e o Blender para fazer conteúdos em vídeo. O Kdenlive dá para fazer vídeo também? O Kdenlive é um editor de vídeo, é o que eu uso para editar nossas aulas. Entendi. Na verdade, eu acabei de mostrar o que eu tinha de conteúdo para essa aula. Que beleza, hein? Acabei de encerrar o meu PDF. Presente. Não, mas tranquilo. Esse conteúdo está lá à disposição, lá no Moodle, tá? É uma apresentação do professor e uma apresentação da disciplina. Eu vou só encerrar esse conteúdo aqui com uma frase que eu acho muito importante, porque define o meu espírito como professor no século XXI, e principalmente nessa nossa década de 20 aqui. O professor não é dono do saber, o professor é um curador do conhecimento, que tem a experiência adequada para selecionar o que é relevante nesse mar infinito de informação, tá? É essa mensagem que eu queria passar para vocês. Além disso, vamos dar uma olhadinha como é que está o nosso ambiente, o nosso Moodle. Então, estamos aqui na nossa disciplina Planejamento e Gerência de Projetos de Software. Deixa eu desativar a edição para ele ficar com a cara mais bonita. Muito bem. Aqui, por enquanto, só tem março, mas vocês podem ver aqui que o abril, maio, junho e julho já estão aqui, programadinhos para eu colocar o material. Tá?
O plano de ensino de março também já está aqui. E a parte de março já está toda aqui. Atividade prática de hoje, o material de hoje, a semana 2, apresentação do PMBOK. Já tem aqui o link para a aula. Dessa vez o link deve estar correto. Se não tiver... Aliás, eu vou ter que revisar todos os links de todas as disciplinas. Ah, meu Deus. Bom, aqui semana 3, semana 4, semana 5, tá certo? O que não tem aqui ainda? As atividades e a biblioteca da semana. Por quê? Porque todo semestre eu refaço o material. E eu estou justamente no dia de hoje, a gente só tem o livro 00, que foi o que eu usei hoje. Eu estou justamente no dia de hoje terminando o livro 01, que é a apresentação do PMBOK. E aí vem o livro 2, estruturas organizacionais, livro 3, processos de gestão, livro 4, gerenciamento de integração de projeto, e assim por diante. Esse conteúdo vai estar disponível antes da aula acontecer, é claro, tá? Mas por enquanto a gente só tem a aula número 1. Então agora eu vou falar para vocês qual vai ser a atividade de vocês de hoje. Aí vocês vão dizer para mim, mas de novo, eu já fiz isso no semestre passado. Eu sei, gente, mas semestre passado vocês eram outra pessoa. Se vocês são exatamente a pessoa daquele semestre, nesse semestre tem alguma coisa errada. Então, ó, eu quero que vocês façam para mim uma apresentação a seu respeito. A apresentação deverá contar com uma foto, isso não é necessário se você não quiser. E responder as seguintes perguntas. Quem é você? Como você chegou até aqui? Por que está fazendo esse curso? E o que você vai fazer depois que terminar o curso? Vocês já estão no último ano, já está na hora de vocês começarem a pensar. O que eu vou fazer depois que terminar o curso? Uma coisa que vai começar a acontecer esse ano é essa observação que está aqui, tá? É claro, nós estamos num ambiente de educação à distância onde vocês podem entregar esses trabalhos, inclusive esse trabalho tem data de entrega do dia 14 de março, mas essa data de entrega está aqui porque é a data limite onde eu vou sentar e corrigir o que foi feito. Agora, se você quiser entregar depois de 14 de março, você pode continuar entregando, que eu vou corrigir também, não tem problema nenhum. Agora, uma novidade que a gente vai ter esse ano é o seguinte: as atividades elas são elaboradas para a gente fazer em sala de aula. Isso quer dizer que essa apresentação de um aluno, eu imaginei que vocês vão fazer ela hoje. Não vão deixar para fazer durante a semana, não. E é por isso que eu coloquei esse pequeno incentivo que está aqui, ó. Alunos que optarem por entregar essa atividade após o dia de hoje, abrirão mão de um ponto da avaliação. Ou seja, se você não quiser fazer hoje, não precisa. Você pode me entregar até no último dia de aula, lá em julho. Não, em julho não, porque julho já é recuperação. Você pode entregar lá em junho, mas você não vai ter 4 pontos, você vai ter 3 pontos no máximo. E aí, gostaram das novidades? Mas a data tá para dia 14, correto? São 3 datas. A data de hoje é a data onde o trabalho vale 4 pontos. Não entregou hoje, ele não vale mais 4, vale 3. A data do dia 14 é só a data um dia antes da próxima aula. Lembra que eu falei que eu tenho que entregar o trabalho para vocês terem feedback? A data do dia 14 é a data em que vocês vão entregar para que eu possa corrigir e no dia 15, durante a próxima aula, vocês já terem a nota lá à disposição, entendeu, Biratã? Entendi, mas não tem uma forma que o formulário ainda fica aberto mesmo com a data expirada? É exatamente como fica no muda. No meu muda fica assim. Mas você colocando dia 14, qualquer um outro aluno que entrar não tem essa intenção. Pelo menos acredito que o pessoal não vai muito olhar essa observação aqui. Essa observação você está explicando em sala. Sim. Acredito que está sendo bem importante até mesmo para debater, porque o pessoal duvida que vai olhar aqui e entender que deveria ter sido entregue hoje. Entendi. Você acha que eu devo dar um tempo para o pessoal entender e se acostumar e saber dessa informação? Sim, ou então você, ao invés de deixar a data para o dia 14, você mudar a data para o dia 6
e depois o pessoal correr atrás para entregar mesmo com lá no formulário lá está falando que está atrasado. Entendi. Botar dia 6. Você força que a pessoa, na hora que entrar no sistema, veja que ela já está atrasada em alguma coisa, entendeu? Realmente. Por essa mensagem. Se eu colocar dia 6, fica mais nítido que existe uma perda. Isso. Entendo. Gostei. Eu vou pensar nisso, para mudar isso daí. É claro que para mudar eu vou ter que mudar num monte de lugar. Eu tenho um monte de disciplina. Tá tudo do mesmo jeito. Mas eu vou pensar nisso, tá? Em como fazer para essa informação ficar mais nítida para todo mundo. É que no Moodle você tem duas coisas. Você tem data de entrega e data limite. A data limite, no meu caso, ela fica zerada. Eu não uso, não habilito. Por quê? Porque a pessoa pode entregar os trabalhos no seu tempo. Até lá no último dia de aula, não tem problema. Sim, tá? Então não faz. Então você pode colocar como dia 6 e vai ficar aberto ainda para a pessoa entregar, correto? Correto, você tem razão. Fica mais fácil de entender. Em vez de eu ter 3 datas, eu tenho só 2. Isso. Muito bem. Tá certo. Vai dar certo. Dentro do Moodle dá para fazer isso sim. Eu vou fazer essa modificação, Biratã, para ficar mais claro para todo mundo, tá? E eu tenho o costume de estar sempre procurando algumas coisas para melhorar o conteúdo e atualizar. Professor. Diga, Luciano. Então, eu fui lá no AVA, mas não tem jeito de mandar essa tarefa de hoje. Como é que a gente manda ela? Eu não consegui ir lá, eu fui clicando lá, não tem. Quer ver, dá uma olhada lá. Pode ser algum problema da data. Então. É que hoje é sábado, né? Então é uma data meio diferente. Deixa eu ver aqui. Então, não, já sei. É porque tá aqui para vocês poderem mandar a partir das 19 horas. Porque a nossa aula normal é 19 horas, entendeu? Já alterei, já acertei. Se entrar lá, você já vai poder mandar. Então só a partir das 19 horas hoje. Não, enquanto você estava falando, eu já fui lá e já mexi. Já está liberado. Então tá bom. Ok. Olá, obrigado, professor. Falou, Luciano. Deem uma olhada lá no cronograma, no documento, no PDF. Vejam se tem alguma coisa que vocês querem ainda questionar comigo. Eu vou agora ficar acertando essas coisas que o Luciano me alertou, que o Biratã me alertou. Vou acertar essa questão que o Gustavo me alertou também do link para a aula, que parece que está sendo encoberto lá no HTML por outro link. Vou acertar essas coisas todas. E vocês têm uma atividade prática, que é a atividade número 1. Responder aquelas perguntas lá e postar no Moodle. Perfeito? Ô, Marco, que tipo de documento que você vai querer para essa legal. Vai ser um PowerPoint? Vai ser Eu tinha esquecido. Eu me esqueci de falar isso. Esse documento de apresentação, vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem. Texto, PowerPoint, áudio, vídeo, o que vocês quiserem fazer. Tá liberado, tá aberto. Se quiser gravar um áudio de WhatsApp e depois extrair isso e botar lá, tá valendo. Beleza, Pedro? Hoje é só dia de apresentação mesmo, gente. É só isso que eu tinha preparado. A partir de segunda-feira, a gente já começa no nosso conteúdo. Ok? Agora, façam o trabalho agora, durante a aula. A ideia é que todas as nossas atividades práticas sejam feitas durante a aula. Tá? E aí eu queria que vocês, então, vocês têm aí a nossa aula iria até às 4h30, né? Se a gente tirar o intervalo, seria até às 4h15, 4 e pouco. Mas esse é o horário que vocês vão ter para poder montar responder essas perguntas minhas no trabalho e postarem no Moodle. Tudo só um ponto que ali você pediu foto, então essa questão de o áudio aí... Não, é porque isso daí eu coloquei no semestre passado e eu esqueci de tirar. Não precisa da foto. Não. Né? Na hora que eu falei, eu falei, não precisa de foto não, pode deixar. E você vai criar grupo da matéria ou não? Não vou não. Não vou porque eu odeio o WhatsApp. Eu só uso o WhatsApp obrigado mesmo, sabe? Então eu vou inclusive, peraí.
uma coisa que eu esqueci de fazer. Vocês todos já devem ter o meu número. Meu número de telefone está aí, o WhatsApp funciona nele. Eu não acho que seja necessário criar o grupo pelo seguinte: se você, Biratã, hoje à noite, antes de dormir, lembrou que você queria falar alguma coisa sobre o PMBOK, você não pode esperar segunda-feira, você pode me mandar mensagem pelo WhatsApp, não acho ruim, tá de boa, tranquilo. O que eu não gosto é de grupo, gente. Grupo me deixa muito... Mas se você quiser mandar mensagem, pode mandar à vontade. Não tem problema que eu respondo. Beleza? Entenderam? Sim, beleza. Todo mundo anotou meu número, né? Então é isso, pessoal. Vocês têm até as 4h30. Comigo aqui à disposição de vocês. Estou aqui de bobeira. Quer dizer, por bobeira não. Estou aqui montando a apostila de segunda-feira. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem falar comigo, eu vou ficar aqui com a aula aberta até as 4h30. Façam um trabalho, Carlos, que acabou de chegar, Carlos. Faça um trabalho ainda hoje para não ter problema de pontuação, tá bom? Que o trabalho é para ser feito hoje.